Fala galerinha, Vitor do canal Fé Imunológica, e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema muito legal que atrai a curiosidade tanto de cristãos quanto também das pessoas que não creem em Cristo Jesus, mas que são curiosas para saber o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. E aí, você para de existir? Você continua existindo? Você vai para o purgatório, como fala a religião dos católicos? Você vai para algum lugar? Isso que a gente vai responder hoje aqui com base na Bíblia. Então vamos começar aqui. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para a eternidade. O destino final de cada pessoa depende da sua relação com Deus nesta vida. O tema da vida após a morte é central nas Escrituras e levanta questões fundamentais. O que acontece imediatamente após a morte? Haverá uma ressurreição e julgamento final? O destino é eterno ou temporário? Jesus Cristo falou sobre isso várias vezes, deixando claro que há apenas dois destinos possíveis após a morte: a vida eterna com Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus e a separação eterna para os ímpios. Vamos examinar o que a Bíblia realmente ensina, com base em passagens-chave e uma chamada para você refletir se vale a pena ou não crer em Cristo Jesus e entregar sua vida hoje para Ele para garantir a sua salvação eterna. O primeiro ponto que a gente vai abordar é o estado intermediário, que é o que acontece imediatamente após a morte. A Bíblia sugere que depois da morte, a alma continua consciente, mas seu destino depende de sua fé e seu relacionamento com Deus. Então vamos abordar primeiro o destino dos que creem em Deus como Cristo Jesus, o seu verdadeiro Salvador, que é o destino dos justos. Em Lucas 23:43, Jesus fala para o ladrão ao lado na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, a gente vê Paulo abordar isso também. Preferiria estar ausente do corpo e habitar com o Senhor Jesus, o que sugere que quando a gente morre, a gente deixa de estar com a nossa consciência dentro do nosso corpo e a nossa consciência vai para Cristo Jesus. E em Lucas capítulo 16, versículo 22, onde Jesus está abordando a parábola do rico e de Lázaro, ele passa essa citação: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia ensina que os salvos, ao morrerem, vão imediatamente para a presença de Deus em um lugar de paz e descanso, que pode ser o paraíso ou pode ser chamado também do seio de Abraão, como Jesus aborda na parábola do rico e do mendigo Lázaro. Agora vamos abordar o destino dos ímpios, aqueles que não acreditam em Cristo e que viveram a vida de revolta. Então o destino dos ímpios vai ser o Hades e o sofrimento temporário, assim como Jesus aborda em capítulo 16, versículo 23 de Lucas: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E também temos em Apocalipse 20, versículos 13 e 14: e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então, basicamente, os ímpios vão para um local de tormento temporário, aguardam o julgamento final e depois vão para a condenação final. A escolha é feita nesta vida, determina para onde a alma irá imediatamente após a morte. Então é muito importante você viver uma vida em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para garantir que após a morte você vai ter um destino ao lado do Pai, um destino onde você vai estar completo do Espírito Santo, completo de si, vai deixar de existir as necessidades terrenas, todo o sofrimento e a dor, e você vai estar ao lado do Pai. Mas se você optar por viver uma vida com revolta, o destino é o Hades e depois o lago de fogo. Então vamos falar sobre o destino final, o julgamento e a eternidade. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição no final, um julgamento universal e dois destinos eternos para cada ser humano que pisou aqui na terra. Então vamos começar pelo destino dos justos e a ressurreição e a vida eterna com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo trata: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E em Apocalipse 21, versículo 1 e 4, João aborda: e vi que um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então os salvos ressuscitarão com corpos glorificados e viverão eternamente no novo céu e na nova terra. Agora, e os destinos daqueles que se revoltaram contra Cristo Jesus e contra Deus? Será o lago de fogo e a condenação eterna. Em João, capítulo 5, versículo 29, João trata: e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Já em Apocalipse 20, versículo 15, João cita: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo, onde haverá separação eterna de Deus. O destino final dos ímpios não é uma tormenta temporária, mas uma condenação eterna. Então, vamos para os argumentos e os contra-argumentos sobre o destino eterno. Primeiro temos o aniquilacionismo, onde a alma deixa de existir. Então, muitos teólogos falam, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o eterno fogo. Então, basicamente, a palavra eterno, ela vem do grego aionios, que significa tempo sem fim, indicando que o castigo não é temporário. Então, a base da teologia do aniquilacionismo, onde aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus vão deixar de existir, serem apagados, estilo mais ou menos o Thanos ali que faz no filme da Marvel, essa ideia ela não existe. Então a Bíblia trata que aqueles que se rebelaram contra Cristo, não acreditaram na palavra e optaram por viver uma vida segundo a carne, eles realmente vão ter um sofrimento eterno. Foram palavras de Cristo Jesus que estão escritas em Mateus 25, versículo 41. Então isso acaba com a questão do aniquilacionismo. Agora vamos para a tese do universalismo, que é todos serão salvos no final, que é uma outra tese teológica que aborda que todos os seres humanos vão acabar sendo salvos, até aqueles que foram condenados. Então Deus vai ser misericordioso e ele vai, após um período ali da condenação do juízo final, a pessoa passa um tempo sofrendo, não vai ser eternidade, então Deus vai mudar de ideia ali, vai tirar aquelas pessoas que se rebelaram e vai salvar elas também. Então essa tese, ela é contra-argumentada, então ela é rebatida com base em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Ou seja, Jesus está falando aqui que muitas pessoas vão rejeitar a salvação. Então, muitas pessoas vão rejeitar a graça de Deus e vão optar pelo caminho da perdição. E a gente sabe que em Apocalipse fala que o sofrimento vai ser eterno. Deus não vai mudar de ideia. E você pode até pensar, mas Deus é um cara malvado, Deus é um cara que ele não vai mudar de ideia, então Deus não está sendo justo. Mas Deus é justo. Quando você vem à Terra e você vive a sua vida, você está tendo uma oportunidade de viver em Cristo, de se arrepender pelo seu pecado, de lutar contra a carne. Você não vai ser perfeito, não existe ser humano perfeito. Cristo Jesus foi perfeito e veio aqui e salvou a gente. Mas você precisa buscar a perfeição. Você vai pecar pelo caminho, você vai cair no meio do caminho. Ninguém é perfeito. Somos pecadores, a gente já nasce com o pecado dentro da gente. Porém, Cristo Jesus nos deu a graça da salvação e basta você crer nele para você se salvar. Então, existe um caminho para a salvação. A porta é estreita, a porta é apertada, mas é possível. Basta você entregar seu coração a Cristo. Então, não existe essa ideia de universalismo em um Deus que vai mudar de ideia após o juízo final e vai salvar os injustos, aqueles que se rebelaram, porque Deus é justiça. E justiça é diferente de ser bonzinho, Deus é justo, ele te dá uma oportunidade de você escolher. E após você escolher, vai existir uma condenação para os seus atos. Então, basicamente é isso. E o que disse Jesus sobre a salvação? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação não vem pelas obras, não vem pela religião, ou por ser uma boa pessoa, mas pela fé em Cristo. Ele que vai te mudar, ele que vai te transformar. E como eu falei antes, mesmo você crendo em Cristo, mesmo você seguindo os passos do Mestre, ainda assim você vai pecar,
porque a gente é pecador. Não adianta almejar uma vida perfeita, porque a gente não vai conseguir ser perfeito. A nossa perfeição só vai estar completa quando a gente estiver em Cristo Jesus. Então Jesus é o único caminho para a vida eterna. Então, conclusão sobre o que acontece depois da morte. Os justos vão para um estado de descanso e comunhão com Deus, os ímpios vão para um estado de tormento temporário, aguardando o julgamento final, e no fim dos tempos haverá a ressurreição de todos, tanto dos justos quanto dos ímpios, e um julgamento, e os dois destinos eternos será selado. Vida eterna com Deus ou separação eterna. A escolha que fazemos nesta vida determina onde passaremos a eternidade. Então a mensagem final que eu deixo para você é: tome uma decisão. O tempo de decidir é agora. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E Coríntios 2, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então hoje é o dia da salvação. Você não precisa ir para um templo religioso. Você não precisa ir para um templo levantado de pedra e construído sobre as mãos dos homens para você ser salvo. Você não precisa de religião para você ser salvo. Você precisa, agora que você está ouvindo esse vídeo, ajoelhar, pedir perdão a Deus, reconhecer a Cristo como seu verdadeiro Salvador e entregar a sua vida a Cristo Jesus. É só isso que você precisa para você ser salvo e buscar seguir a Cristo. Então, uma salvação com arrependimento verdadeiro, com um coração voltado a Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para que você tenha vida eterna. Não deixe para depois o que pode ser a decisão mais importante da sua vida. Creia agora, arrependa-se e siga Jesus, pois ele é o único caminho para a vida eterna. Então, brigadão, gente. Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta aqui no canal para reforçar a gente aí, nosso crescimento, para a gente levar a palavra de Cristo Jesus ao maior número de pessoas possíveis.